Ok, vamos então avançar mais uma seção. Derivação implícita. Bom, nem sempre, né, nessa seção aí, vamos ver o seguinte: nem sempre o cálculo de uma taxa de variação instantânea é feito numa equação na qual seja possível explicitar uma variável em função da outra. Tá bom? Um exemplo zero aqui. Considere, por exemplo, um evento que seja modelado matematicamente pela equação do Fólio de Descartes. Essa equação aqui, x cubo mais y cubo igual a 6xy, tá? Vamos supor, né, então, o que o autor está falando, suponha que o seu x aqui seja a temperatura de um corpo de prova, o y seja o tempo no qual, né, você percorre, mergulha esse corpo de prova dentro de um ebulidor, ou sei lá, uma coisa assim, de maneira que você tem uma relação, tem uma equação que relaciona a temperatura e o tempo. Mas, veja, x cubo mais y cubo igual a 6xy, eu não consigo isolar o y, eu não consigo isolar o x, né? Nessa equação. Não tem como. Potência 3, potência 1 do x, ou potência 3 do y, potência 1 do y, eu não vou conseguir isolar. Mas, localmente, em cada ponto, em cada vizinhança de pequenos trechos dessa curva, eu tenho a relação entre o x e o y dada por essa equação. Né? Então, essa curva toda não é gráfico de função. Eu não vou conseguir isolar um y aí para essa curva toda. Né? Mas elas se relacionam por essa equação aí. De maneira que eu posso explicitar o y em função de x em alguns trechos. Veja, por exemplo, aqui, né, ó, se eu considerasse só esse trecho da curva, eu teria gráfico de função, e aí eu posso compreender que o y é função do x para esse trecho aqui. Né? Eu não poderia isolar, mas eu compreendo que o y é função de x para esse trecho da curva. Né? Continuando um pouquinho mais aqui, ó, eu percebo que naquele meio laço lá de cima, né, o y seria função de x, quando eu considerar só aquela localidade ali. Né? E, finalmente, considerando só esse ramo aqui de baixo, só esse ramo aqui de baixo, ó, eu consigo ver que o y também é função de x. Então, localmente, eu posso compreender que o y é uma função de x, mas só que eu não consigo isolar esse y. Tá bom? Então, eu vou conceber que para certas vizinhanças de pontos seja possível que o y seja uma função implícita de x, não é explícita. Não tenho a regra escrita, não consigo isolar o y, mas eu concebo que ele depende do x por essa equação. O que prende ele é essa equação. Então, a técnica de derivação implícita consiste em derivar, em relação a x, ambos os lados da equação, concebendo que o y é uma função de x. Ok? Eu vou conceber que dentro desse y eu tenho x e vou aplicar a regra da cadeia. Então, aqui só para ilustrar, ó, é como se eu concebesse que, em vez do y, eu escrevo um f de x. Tá vendo? Eu troco o y por um f de x. Mas quem é o f? Ah, não sei, eu vou indicar. Eu vou indicar na regra da cadeia um f'. Como eu vou começar a fazer os exemplos, e vou indicar um y'. Tá? Aí, no caso aqui, usando a regra da cadeia, da derivada do lado esquerdo em relação a x, olha o que eu obtenho. 3x². Tá vendo que eu tenho um f de x à potência 3? Você usa a aula da sessão passada. E a derivada em relação a x é 3 vezes o parênteses todo à potência 2, f de x à potência 2, vezes o f' de x. Eu não sei a expressão f, então eu deixo indicado o f'. Igual, veja, 6x vezes o f de x. Derivada do primeiro termo, 6, vezes o segundo, f de x, mais 6x vezes a derivada do segundo, que eu não sei escrever, mas eu deixo indicado. E depois eu vou isolar esse f' que estou destacando agora em azul aí, ó. Depois eu vou isolar isso e vou ter uma expressão para ele. Aí eu copiei
Tá vendo? O F' aparece à esquerda e à direita. Então eu vou agrupar menos 6x do lado esquerdo da igualdade, né? Troquei o sinal. Vou fatorar o F', fatoro o F'. Fatorando o F', eu isolo e obtenho uma expressão para F', numerador e denominador. Percebe? Sem ter a expressão explícita da F. Eu obtenho uma expressão para F' que envolve a expressão da F, ou o cálculo da F. Ok? Então, se eu conhecer um ponto da curva xf de x, eu consigo calcular o valor do F', ou o valor do y', conhecendo um ponto dessa curva na qual você quer a taxa de variação do y em função de x, naquele ponto, naquela vizinhança do ponto. Então vamos ver, né? Por exemplo, conhecido esse ponto aqui que eu marquei em azulzinho, eu posso conceber o cálculo do y' naquele ponto. Se você escolher esse outro ponto da curva, eu posso conceber o meu y' em função de x. Eu calculo aquela expressão que está ali no canto da tela, no canto de baixo da tela. Porque eu tenho as coordenadas x e as coordenadas y para substituir na expressão do y'. Ok? Se você considerar outro ponto, xy, eu ponho o valor do x e o valor do y aí e te dou o coeficiente angular dessa reta, tangente ao gráfico naquele ponto. Ao gráfico não, tangente à curva naquele ponto. Ok? Um outro ponto. E assim por diante. Vamos ver como é que fica, né? Um exemplo de cálculo mesmo. Determina a expressão para dy dx se x e y estão interligados pela equação x² mais y² igual a 25. Bom, esse é o primeiro exemplo da seção. O autor coloca uma equação na qual até dá para você isolar o y aí, né? Ou mais raiz positiva ou raiz negativa de 25 menos x². Determine uma equação da tangente a essa curva no ponto 3, 4. Então, ponto 3, 4 é um ponto dessa circunferência aí de centro 0, 0 e raio 5. Ele quer uma equação da reta tangente nesse ponto. Bom, vamos considerar essa curva, né? É uma circunferência. Concebemos ou percebemos que a equação determina y explicitamente em função de x, mas, né, de duas maneiras, mas vamos proceder como se não fosse possível isolar essa letra y. Né? Vamos proceder usando a regra da cadeia. Então, qual é? Eu vou ter que derivar o y implicitamente em relação a x, mediante o uso da regra da cadeia. Eu compreendo, então, que dentro desse y existe a dependência de x. Então, dentro desse y, eu tenho um x ali dentro para usar a regra da cadeia. Bom, então é como se eu conseguisse, ó, ali eu tenho um f de x, e eu vou usar esse raciocínio para derivar o lado esquerdo da igualdade e derivar o lado direito da igualdade. Copiei a equação e vou derivar o lado esquerdo igual ao derivado do lado direito, já que é uma equação. Não é? Então a taxa de variação da expressão do lado esquerdo, vamos lá, derivada do x² mais derivada do y² igual a derivada da constante, 0. Derivada de x² em relação a x, 2x. Derivada do y² em relação a x. Eu tenho x dentro do y. Então eu uso a regra da cadeia. É 2 vezes o y vezes a derivada desse y em relação a x. Se eu soubesse que o y é a seno de x, eu derivaria 2 vezes o seno de x vezes a derivada do seno. Mas eu não sei que o y é um seno de x. É um y de x. Então é 2 vezes o y vezes o dy de x, que é o que eu procuro. Então eu vou escrever e vou isolar esse dy de x. Menos 2x dividido por 2y menos x sobre y. Então o meu y' é menos x sobre o y. Em que ponto eu vou calcular essa derivada? No 3, 4, ele me fornece. Então, no ponto 3, 4, a derivada y' ou dy dx, né, vai ser menos 3 quartos. Menos 3 quartos. Então, eu sei que a reta que tangencia essa circunferência no ponto 3, 4 tem coeficiente angular
menos 3 quartos. Y menos y0 igual a derivada y' menos 3 quartos, que multiplica x menos x0, x menos 3. Ok? Fazendo a multiplicação, escrevendo na forma geral, se você quiser, 3x mais 4y igual a 25. Ok? Você pode, então, veja, eu podia, como era uma equação, é um primeiro exemplo da seção, você até pode falar, mas usando essa técnica aqui, a expressão da reta tangente é realmente essa? Sim. Se você quiser conferir a resposta, pegando a equação x² mais y² igual a 25, né, você pode isolar o y, vai ter duas semicircunferências, né? Ou a raiz positiva ou a raiz negativa. Aí eu quero calcular a equação de reta tangente na posição 3, 4. Bom, então eu vou considerar a parte superior. Vou considerar y igual a raiz quadrada de 25 menos x². Né? Quanto dá? Então agora eu explicitei o x de dentro do y. O y, né, raiz de 25 menos x². Eu vou calcular essa derivada, certo? Explícita agora, então é 1 sobre 2 vezes essa mesma raiz, vezes a derivada de 25 menos x², que é 0 menos 2x, vezes menos 2x. Então, limpando aí, cancelando 2 com 2, menos x dividido por raiz de 25 menos x ao quadrado. O x é 3, a abscissa é 3. Então, você faz a substituição da abscissa x por 3. E você vai obter o y' menos 3 quartos. Então, a equação da reta... Então, a equação da reta é realmente y menos y0 que multiplica m menos 3 quartos, x menos x0, x menos 3. Ok? Então, está conferido, né? Mas você pode confiar no uso dessa técnica aqui mesmo, porque nos outros exemplos, como serão equações um pouco mais complicadas, você realmente não vai isolar o y. Então, não vai dar para conferir, certo? Dá para conferir a resposta. Considere então o fólio de Descartes, x³ mais y³ igual a 6xy, e o autor vai pedir, né, qual é a taxa de variação do y em função de x no ponto 33. Então, o ponto 33 pertence a essa curva. Ele quer a taxa de variação do y em relação a x naquela posição, que fornece para você, essa derivada vai fornecer para você o coeficiente angular da reta que tangencia essa curva naquele ponto. Né? Então, daí ele vai pedir qual é a equação da reta tangente nesse ponto. Certo? E depois ele pergunta, em que ponto da curva no primeiro quadrante a reta tangente é horizontal? Tá vendo? Como tem um laço ali, vai haver um ponto ali que você terá a reta tangente horizontal. Então, nós vamos descobrir igualando y' a 0. Então, vamos lá, fazer esse serviço. Bom, claro, vou usar a técnica, porque a seção eu uso dessa técnica e eu não posso explicitar esse y. Então, vamos lá, derivada do lado esquerdo da equação igual a derivada do lado direito da equação, tudo em relação a x. Derivada do lado esquerdo, 3x ao quadrado mais, olha lá, agora eu uso a regra da cadeia, 3y ao quadrado vezes dy dx. Vezes y', porque eu não sei explicitar, mas eu uso a regra da cadeia. Derivado do lado direito, 6 que multiplica, agora tem um produto, x vezes y, eu vou derivar em relação a x. Então, derivado do primeiro em relação a x, 1 vezes o segundo, y. Mais 6 que multiplica, copia o primeiro, 6x, vezes derivada do segundo, dy dx, que eu não sei explicitar, eu indico a derivada. Eu indico. Bom, eu vou isolar dy dx. Agora eu vou transferir menos 6 para o lado esquerdo da equação, fazer os cancelamentos. Na verdade, eu tenho 3, 3, 6, 6. Dá para dividir por 3. Né? Aí eu faço os cancelamentos. 3x ao quadrado vai para o lado de lá. Né? Quer dizer, daí ficou x ao quadrado, foi para o lado direito negativo. Fatorei dy dx. E então eu tenho a minha expressão dy dx igual a esse quociente. 2y menos x ao quadrado
sobre y² menos 2x. Então essa derivada aí, veja, é uma derivada calculada pela técnica da derivação implícita. Então eu não posso calcular essa derivada em alguma abscissa apenas. Assim, eu vou te dar a abscissa 3. Se você me der só a abscissa, eu não consigo calcular, porque em geral essas derivadas implícitas têm a letra y também na sua expressão. De maneira que, em geral, eu vou ter que determinar, usando a equação da curva, eu vou ter que determinar quem é o y para aquela abscissa dada. No caso aqui, o ponto é fornecido pelo autor como ponto 3, 3. Então eu tenho x e tenho y. Os dois valem 3. Então nessa expressão aqui, eu vou substituir x por 3 e y por 3. Então meu dy dx na posição 3, 3 é menos 1. Então, eu queria que era a figura, devia ter copiado ela. Então é menos 1. Então o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 1. x0 é 3, y0 é 3 e o m é menos 1. Pronto, já resolvi o item B. Tá? Aqui. A equação da reta tangente é y menos y0, está aí no meio da tela. Y menos y0 igual a m, que é menos 1, que multiplica x menos x0. Ok? Ou na forma geral, x mais y igual a 6. Tem o último item desse exemplo aí, né? Ali, equação x mais y igual a 6. Tem o último item que é a tangente horizontal. É uma abscissa que está à esquerda do 3 ali, né? Um ponto da curva que tem, eu percebo que existe aquele ponto da curva cuja reta tangente é horizontal. Então, quando é que a minha derivada dy dx ali vai ser zero? Quando 2y menos x² for zero. Quando o numerador for zero. Né? Ou seja, quando y for x² dividido por 2. Claro, com um y² menos 2x diferente de zero, mas é o que vai ocorrer. Né? Substituímos, aí eu falo assim, eu tenho que determinar aquele ponto lá. Eu sei que o y é menos x² sobre 2. Perdão, x² sobre 2. Então, mas eu tenho a ligação deles, do x e do y, porque eles estão na curva. Tá? Eles estão na curva. Então eu sei que o y é x² sobre 2. Como é que eu vou descobrir essa abscissa x? Y está preso com x pela equação da curva. Então eu substituo y igual a x² sobre 2 na expressão y da curva. Aí eu coloco ali, ó, parênteses ao cubo, igual a 6xy, 6x, e faço, agora eu vou resolver essa equação para a letra x. Ok? Então eu efetuo, olha os cálculos aí, somente 6x³ mais x à sexta dividido por 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, igual a x³, 6 sobre 2, vai dar um 3. Agrupando aqui, x³ para o lado de lá, x à sexta sobre 8 igual a 2x³, né? Então x à sexta igual a 16x³, certo? Agora eu posso explicitar x³ dos dois lados, então fico com x³ igual a 16, né? E cancelo x³ com x³, já que o x vai ser diferente de zero. Eu estou vendo onde é que aquela posição vai me dar lá. Aquela posição não é onde o x é zero. Então essa equação aí é x³ igual a 16. O que me fornece x igual a raiz cúbica de 16 é 2 elevado à quarta. 2 elevado a 4 terços. Tá? Tendo esse valor do x, eu sei que o y é x² sobre 2. Então eu calculei x² sobre 2 vai dar 2 elevado a 5 terços. Então eu sei qual é o ponto na qual a reta tangente é horizontal. O x eu obtive resolvendo a equação da curva quando eu substituí y igual a x² sobre 2, e depois, obtendo o x, eu voltei e substituí o x nessa expressãozinha aí, e obtive meu y. E eu obtenho o ponto no qual a tangente é horizontal. Legal? Né? Aqui está uma ilustração. Né? Então a posição é 2 elevado a 4 terços e a altitude 2 elevado a 5 terços. Certo? Ali a reta tangente é horizontal. Trabalhando com derivação implícita.
Essas curvas aqui, como essa aqui, quando você não consegue isolar o y, né? Então não é o gráfico de uma função, você consegue traçar, né, curvas implícitas no GeoGebra. Estou só observando, né, que o comando lá no GeoGebra é curva implícita. Você começa a digitar curva, já aparece um leque de coisas, você já escolhe curva implícita e aí você põe a expressão ali, né? Só a expressão. O comando, você não precisa pôr o igual a zero, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma curva implícita como essa aqui, você vai digitar no GeoGebra x cubo mais y cubo menos 6xy, fecha o colchete, tá bom? Você não precisa escrever igual a zero, ele já entende que é igual a zero e ele já mostra para você o traçado dessa curva implícita, tá bom? Então dá para vocês resolverem, conferirem curvas, né, apresentadas na lista de exercício dessa sessão. Terceiro exemplo. Determina uma expressão para a derivada do y em função de x quando essas variáveis estão relacionadas por essa equação. Aqui também, ó, eu não consigo isolar esse y aqui, porque ele está no argumento do seno, né? E está com o potência 2 do lado direito, não dá para isolar. Mas eu vou entender que dentro desse y eu tenho a letra x. Então eu vou derivar o lado esquerdo igual derivada do lado direito, em relação a x. Então vamos lá. Derivada do seno desse parênteses em relação a x é o cosseno desse parênteses vezes a derivada desse parênteses em relação a x. Depois eu vou continuar. Vamos para o lado direito. Derivada de um produto em relação a x. Então é a derivada do y quadrado em relação a x vezes, copio o segundo, cosseno, mais, copio o primeiro, y quadrado, vezes derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. Certo? Então vamos lá. Agora, eu estou chamando a atenção aqui, ó. Próxima passagem. Derivada do x mais y em relação a x. Derivada de x em relação a x, 1. Mais derivada do y em relação a x. Vou deixar indicado. É isso que eu quero, né? E do lado direito, derivada do y ao quadrado em relação a x. 2 vezes o y vezes a derivada do y em relação a x. Regra da cadeia. E o resto eu vou multiplicar e vou copiar. Então fica cosseno de x mais y vezes, ó, 1 mais dy dx. 2 vezes o y dy dx cosseno x. Sinal de menos apenas que eu coloquei ali, menos y quadrado seno de x. Vou distribuir o cosseno na multiplicação, vou juntar o dy dx com o dy dx do lado esquerdo para o lado direito, né? Aqui eu distribuí o cosseno, eu ajeitei, agora eu vou passar 2y cosseno negativo para o lado esquerdo, multiplicando dy dx. E já economizando ela aqui, já coloquei em evidência. E o cosseno de x mais y está lá no lado direito com o sinal trocado. Então, dividindo, eu tenho a expressão para dy dx. Ok? Veja, a expressão dessa derivada dy dx tem letra x, tem a abscissa, mas como era uma derivação implícita, eu vou precisar da abscissa e vou precisar da ordenada do ponto também. Então eu preciso do x e do y na hora de fazer um cálculo numérico, né? Ok? Só ilustrando a figura do livro, a curva seno de x mais y igual a y quadrado cosseno de x, o autor mostra uma parte aí, né? Então uma sequência de linhas curvas assim, né? Eu fiz no GeoGebra aqui, mostrando um pouco mais, né? São infinitas curvas, cópias dessa mesma curva, né? Infinitas vezes. Então aqui eu usei o GeoGebra. Está melhor do que no livro, né? O cara põe só ali x menos 2, 2. Minha figura está mais bonita. Bom, se conhecer, então, observação para terminar o exemplo 3 se você conhece uma ordenada AB, veja nessa curva aqui, se você conhecer algum ponto dela, usar o dedo ali, fala, conheço esse ponto aqui, é o ponto 1 e 1,5, 2. Se você conhecer um ponto AB dessa curva, você faz a substituição do x por A
do y por b e obtenho um número de y dx no ponto AB. Certo? Exemplo 4. Determine a segunda, agora nós vamos para a segunda derivada. Determine a segunda derivada do y se x quarto mais y a quarta é igual a 16. Isso aqui é o apelido dela, isso aqui é porque se fosse x quadrado mais y quadrado igual a 16 seria uma circunferência, né? Isso aqui eles chamam isso aqui de circunferência gorda. Sim, gorda, ela fica meio quadradinha, tão gorda que ela vira. E eles chamam de fat circle, então de circunferência gorda. X a quarta mais y a quarta. Então, da mesma maneira, eu não vou extrair raízes, tá? Eu vou fazer derivação implícita para resolver esse exercício. Mas veja, o autor aqui pede a segunda derivada, o y duas linhas, não pede o y linha. Então, eu vou fazer dois processos aqui. Então, a partir da equação, eu vou derivar em relação a x do lado esquerdo e lado direito. Bom, veja, quando eu for distribuir esse comando de derivação aí, ó, derivada de x a quarta, tudo bem, né? 4x cubo. Quando eu for derivar aqui, regra da cadeia. 4 vezes y ao cubo vezes dy dx vezes y'. Derivada de 16 é 0. Então eu já escrevi, ó, 4x cubo mais 4y ao cubo dy dx. Ok? Então eu tenho dy dx igual a menos x cubo dividido por y cubo. Ok? Então eu vou derivar de novo. Eu tenho o denominador ali. Só que nesse denominador meu eu tenho a letra y que tem x dentro dele. Então vamos lá. Eu estou chamando a atenção ali, ó. Então vamos lá. Derivada do numerador 3x quadrado. Eu copiei o sinal de menos ali antes da resolução, né? Aí derivada do numerador 3x quadrado vezes denominador. Menos da fórmula, copio o numerador, x cubo, derivada do denominador. Quem é a derivada de y ao cubo em relação a x? 3y ao quadrado vezes y', vezes derivada do y em relação a x. Sobre o denominador ao quadrado. Então, y à sexta. Né? Então, aqui, ó, 3x quadrado, y cubo, menos x. O dy dx, eu já tenho a expressão, apareceu dy dx, mas eu já tenho a expressão dele, menos x cubo sobre y cubo. Então, porque é a primeira derivada. Então, eu vou escrever ali, menos x cubo sobre y ao cubo. Fazer um cancelamento na outra tela. Tá certo? Tá vendo? Y quadrado, y cubo no denominador, ali no colchete. Vou fazer um cancelamento ali. Menos com menos, mais x a sexta, mais x a sexta, né? Aí eu vou ter um y no denominador, vou colocar tudo na mesma fração, depois eu vou, esse y do denominador vai multiplicar o y à sexta, denominador total. Então, economizando espaço, depois você confere, tá? Faz todas essas passagens. Vai dar essa expressão aqui. No final, eu coloquei x quadrado em evidência. No final, 3x quadrado y à quarta mais x quarta dividido por y à 7, com sinal negativo. Aí essa é a expressão da segunda derivada. Não é? Porque quando eu vou fazer a segunda derivada, a primeira derivada eu já calculei. Então, quando aparecer o y', você substitui o valor do y' aí, que é o dy dx. Você substitui e vai para frente. Aí você obtém... fiquei na frente, né? Aqui, ó. Né? Quando eu faço a substituição do y' pela expressão que eu já calculei, okay? Então eu vou para frente. Ok. Sim, tem mais uma coisinha que vai simplificar essa expressão da segunda derivada. Aparece ali fatorado um y à quarta mais um x à quarta. Só que do enunciado do círculo gordo, o x à quarta mais y à quarta é o número 16, a equação da curva. Então, por sorte, ali apareceu a equação da curva ali, e então fica 48 negativo, né? Menos 48 x quadrado sobre y a 7. A expressão fica mais simples, porque apareceu a equação da curva. Bom,
No caso aqui, chamando a atenção de novo, se você conhecer algum ponto desse círculo gordo, conhecer um ponto AB, e precisar calcular essa segunda derivada do y em relação a x, você faz a substituição do x por a e do b e do y por b nessa expressão final, tá bom? Só não vai valer com b igual a zero. Funções trigonométricas inversas. Utilizaremos derivações implícitas para obter expressões de derivadas de funções trigonométricas inversas. Como? Vamos em frente, vamos ver. Se f é uma função injetora derivável, a sua inversa f menos 1 é derivável em pontos nos quais a reta tangente ao gráfico não for vertical. Óbvio. Aqui então fazemos o uso da figura do discurso da autoridade e não demonstraremos essa proposição. Então, eu posso trabalhar com a inversa nos pontos onde a reta tangente ao gráfico da f não seja vertical, tá? Porque daí, instantaneamente, nesses pontos você não teria como considerar o y, né, como função de x pela verticalidade, né? Vamos determinar então uma expressão para a função derivada da função arco-seno. Como é que fica? Bom, o y igual a arco-seno x, por definição, se somente ser o seno desse número y dá o valor x, tá bom? Claro, esse y aí é um arco entre menos π sobre 2 e π sobre 2, por causa da restrição na hora da gente considerar a inversão aqui, para considerar a injetividade e conseguir calcular a função inversa. Então, faz o seguinte, da expressão seno de y igual a x, vamos derivar implicitamente essa equação em relação a x. Pegamos a expressão seno de y igual a x, vamos derivar o lado esquerdo e derivar o lado direito, certo? Para obter o y'. Então eu tenho cosseno do número y vezes o y' vezes o dy dx, que é o que eu procuro, né? Igual a derivada do x em relação a x igual a 1. Então, isolando, dy dx é 1 sobre cosseno de y. Para arcos entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é positivo, tá? Na primeira metade, na metade da direita do círculo trigonométrico, né? O cosseno é positivo. Mas, cosseno sendo maior ou igual que zero, ele pode ser trocado pela expressão raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Certo? Relação pitagórica. Então, se o seno de y é x, ele pode ser trocado por raiz de 1 menos x quadrado. Então, a minha expressão dy dx, que era 1 sobre cosseno y, torna-se, né? Quem é o dy dx? É a derivada do arco-seno, que eu queria. Então, a derivada do arco-seno é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ok? Pô, isso aqui é difícil. Está na tabela de derivação. Bom, nós não vamos ficar calculando essa derivada sempre, fazendo essas passagens. É obtido por derivação implícita. Então, tem aí lá na sua tabela de derivação, quando chega nas derivadas das funções trigonométricas inversas, todas elas são obtidas usando a técnica da derivação implícita. Tá? Nós não vamos fazer todas aqui, vamos só elencar. Então, essas derivadas, essas linhas que aparecem lá na nossa tabela de derivação, são teoreminhas, são obtidas de acordo com as técnicas que a gente construiu até agora. Tá bom? Então, cuidado, prestem atenção, porque tem coisas semelhantes ali, né? Ó, veja, a derivada do arco-seno, essa que foi feita, é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. A derivada do arco-cosseno é menos 1. É o oposto dessa expressão, tá? Derivada do arco-tangente, veja, do arco-tangente não aparece raiz quadrada. 1 dividido por 1 mais x ao quadrado apenas. Tem um perigo também de você confundir o sinal. Derivada do arco cossecante é menos 1 sobre x que multiplica a raiz quadrada de x quadrado menos 1. Do arco secante ela fica positiva, né? Ao contrário do seno e cosseno lá aqui, né? A segunda é positiva. E do arco cotangente você vai trocar o sinal em relação ao arco tangente, ó, menos 1 sobre 1 mais x quadrado. Certo? Temos essas 6 linhas. Então é bom ter essa tabela,
certo? Para a gente não errar nesse sinal aí, nem, né, dentro da raiz, a expressão que aparece dentro da raiz. Veja, para arco seno e arco cosseno, dentro da raiz quadrada aparece 1 menos x quadrado. Mas para arco cossecante e arco secante aparece x quadrado menos 1. Então, sempre olhando nessa tabela para não errar na expressão. Exemplo 5. Determine, então, chegando no finalzinho, determine a expressão da derivada do 1 sobre arco seno x e também de x vezes arco tangente de raiz de x. Então, item A. 1 sobre arco seno x. Bom, derivada, então é menos 1. De tanto derivar 1 sobre x, que você vai ver 1 sobre a expressão x, né? X elevado à potência menos 1, né? Então, isso aí seria arco seno x, a potência menos 1. Então, cai o menos 1, fica arco seno x, a potência menos 1, menos 2. Certo? Vezes derivada do arco seno x. Então, ó, menos 1 no denominador ao quadrado, ó, denominador ao quadrado, arco seno x, né, ao quadrado, vezes derivada do arco seno x. Olhando na nossa tabela, derivada do arco seno x é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ok? Então, só ficar um pouquinho mais elegante, deixei a raiz do lado esquerdo e o arco seno x ao quadrado do lado direito. Né? Essa é a expressão final. Vamos para outro, item B. X, arco tangente x. Né? Então, último exemplo. Bom, tem um produto e no arco tangente x eu tenho uma composição ainda. Né? Então, vamos lá. df de x é derivada do primeiro, 1, vezes o segundo, copiei, mais, copiei o primeiro, derivada do segundo, derivada do arco tangente raiz de x. Então, tem composta. Qual é a derivada? Então, copiei o primeiro, ó, né? O 1, escrevi arco tangente raiz de x mais x vezes. Qual é a derivada do arco tangente x? Você vai olhar na tabela, lá está escrito 1 dividido por 1 mais x ao quadrado. Aqui é arco tangente raiz de x. Então, é 1 sobre 1 mais raiz de x ao quadrado. Acabou aí? Não, regra da cadeia. Vezes derivada de raiz de x. É uma regra da cadeia. Então, a derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Então, estou multiplicando aqui, ó. Ok? Então, essa é a expressão final, porque é uma regra da cadeia. Né? Então, seção 3.5 também é uma seção muito importante, de derivação implícita e derivadas de funções trigonométricas inversas. Então, faça bastante exercício de seção 3.5. Ok? Próxima aula, seção 3.6. Até lá, então.